Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Palavra e Essência. Meu nome é Luiz Antônio Pereira, sou bacharel em Teologia e em Psicologia e hoje eu quero trazer uma reflexão sobre consciência. Antes, porém, de eu ler um texto bíblico e trazer essa reflexão, eu quero te pedir que, se você não é inscrito no canal, por favor, faça isso. Se inscreva no canal, deixe o seu joinha lá ou não joinha e compartilhe nas suas redes sociais. E deixe um comentário de pelo menos 6 palavras lá na linha dos comentários, que isso ajuda o algoritmo a entender que o canal é relevante e então divulgar para mais pessoas ainda. Consciência. Eu vou ler um texto que está em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5 e o versículo 19. E depois vou citar outros textos e refletir sobre essa questão da consciência. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, diz assim: o objetivo dessa admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Paulo está dizendo aqui a seu discípulo Timóteo que o objetivo da carta e da admoestação dos conselhos que ele estava dando era o amor que procede de um coração puro e uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Consciência, boa consciência e fé sem hipocrisia. Depois do versículo 19 ele vai refletir ainda sobre isso, dizendo assim: mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Mantendo a fé e a boa consciência. Depois do capítulo 3, ainda o versículo 9, Paulo também vai falar sobre essa questão da consciência e ele, exortando Timóteo, diz assim: conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Com a consciência limpa. Aí nós vamos ter essa repetição a respeito de ter uma consciência limpa em 1 Pedro capítulo 3, versículo 21 e Tito capítulo 1, versículo 15. Bom, o que é a consciência? A psicologia tem se debruçado sobre essa questão, e Freud vai falar sobre consciente ou consciência, inconsciente, o id, o inconsciente, o pré-consciente e o consciente. Na outra tópica ele vai falar sobre o id, o ego e o superego. Mas enfim, está lá na psicologia a questão da consciência e na teologia também. Dr. Morillas, aqui no seu Cura da Alma, Abner Morillas, eu falei aqui, mas não mostrei o livro, Cura da Alma, e quando ele vai falar da estrutura da alma, ele fala de intelecto, de consciência, de volição, que é vontade, e de emoção e de livre-arbítrio. Quando ele vai falar sobre a definição de consciência, ele vai falar que a consciência é uma espécie de tribunal interno, onde esse tribunal ora nos defende, ora nos acusa, E é aquela voz que ecoa em nossa mente, trazendo noção do certo e do errado, do justo e do injusto, e produz uma crítica aos nossos próprios atos e aos atos dos outros também. É a consciência, diz ele, que dispara o alarme dos riscos e perigos e desperta as culpas. Consciência. Quando a consciência é boa, ainda o Dr. Morillas que fala, ela vai emitir um juízo razoavelmente preciso, aproximado, aliás, da realidade, acusando o que é mal e aprovando o que é bom. Por outro lado, quando está distorcida, pode emitir juízos exagerados, com excessivas acusações e rigor, quando está distorcida.
E ele diz também que a consciência pode estar cauterizada ou insensível. Nós vamos explorar isto mais adiante. Primeiro, Paulo, quero explorar aqui e trazer essa reflexão da ênfase que Paulo dá, seja quando ele escreve a Timóteo, seja quando ele escreve a Tito, e a Bíblia de um modo geral, que dá a ênfase que dá à boa consciência. Então ele diz que o objetivo da admoestação é que cada um de nós tenhamos uma boa consciência. No versículo 19 ele vai dizer e vai exortar, vai encorajar o cristão, no caso aqui Timóteo, a manter uma boa consciência, né? Mantendo a fé e a boa consciência. Por que manter a boa consciência? Porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. Então, a boa consciência, como diz o Dr. Morilas, ela vai emitir um juízo razoavelmente preciso, aproximado da realidade. E aqui a exortação bíblica é nesse sentido, de você manter uma boa consciência consigo mesmo, de modo que a sua consciência se aproxime cada vez mais da sua própria realidade. Você saber quem você é e ter a consciência limpa, porque se ela não estiver limpa ou estiver cauterizada ou insensível, ela vai trazer uma consciência mesmo, um conhecimento de uma realidade distorcida e pode daí emitir juízos exagerados ou com excessivas acusações e com um rigor muito grande, se essa consciência não estiver boa, né? De modo que a Bíblia vai enfatizar a importância de uma boa consciência. Então, o cristão precisa manter essa boa consciência e chamar a atenção para o que o Paulo diz aqui a Timóteo. Alguns tendo rejeitado a boa consciência, ou seja, viveram de forma que discordava de bons juízos de valor, né? Não tendo mantido a boa consciência, alguns tendo rejeitado a boa consciência, naufragaram na fé. De modo que a fé, né, a boa consciência está intimamente relacionado com a fé. Se você não mantiver uma boa consciência, naufraga na fé verdadeira revelada nas Escrituras. É nesse contexto que Paulo está falando. Bom, de modo que se eu tenho uma boa consciência, então eu vou procurar viver de acordo com os padrões estabelecidos na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e então meu caráter vai ser ilibado e eu vou dormir com a consciência tranquila, né? Diz um ditado popular que o melhor travesseiro para se dormir é uma consciência tranquila, de modo, ou seja, uma boa consciência, de modo que a boa consciência está intimamente relacionada com a fé que nós professamos em Jesus Cristo. De modo que, se você vai dormir à noite e a sua consciência está pesada, né? É hora de avaliar a sua consciência, avaliar o que está acontecendo com a sua consciência, ou com o seu caráter, ou com o seu modo de agir naquele dia, ou na sua vida no dia a dia, e então coadunar a sua consciência com os requisitos da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, de modo que o seu caráter esteja de conformidade com a Palavra de Deus. A boa consciência é fundamental para a saúde espiritual e para a saúde psíquica, para a saúde da alma, ter uma boa consciência. Mas Timóteo vai dizer aqui no capítulo 4 da sua epístola, que eu vou ler para não citar errado.
capítulo 4, versículos 1 e 2. Ele diz assim: ora, o Espírito com letra maiúscula, que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, negarão a fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm a consciência cauterizada. O que é uma consciência cauterizada? Uma consciência cauterizada é uma consciência insensível ao bom caráter, ao bom caratismo. É uma consciência insensível ao que a palavra de Deus revela que deve reger o nosso comportamento. Uma consciência cauterizada é uma consciência que vai não só praticar, mas também dizer aqui, como Paulo disse, apostatar da fé. Por isso que lá no capítulo 1 ele disse manter a boa consciência, porque alguns tendo rejeitado vieram a naufragar na fé. Aqui ele vai dizer, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores, ensinos de demônios, hipocrisia, falam mentiras e têm a consciência cauterizada. Ou seja, a sua consciência não os acusa, né, negativamente de todas essas características negativas aqui, de apostatar da fé, de obedecer a espíritos enganadores, a ensinos de demônios, hipocrisia, mentira e por aí adiante, de modo que tem uma consciência cauterizada. Bom, nossa sociedade está cada vez mais com a consciência cauterizada. Pegar a mentira que Paulo fala aqui, por exemplo, se tornou uma coisa natural no meio da nossa sociedade. Quer dizer, o que não mente é o anormal, em vez de ser o normal. Todo mundo mente. E aí tem uma consciência pesada. Então a minha expectativa é que você tenha uma boa consciência, uma consciência limpa e que você tenha um bom sono por conta da sua boa consciência, né? Esta é a reflexão que eu quero trazer hoje, de modo que você coadune os seus pensamentos, o seu comportamento, o seu caráter, de acordo com o que a palavra de Deus diz. E se você não sabe o que a palavra de Deus diz, então vai estudá-la, vai ler, estudar a palavra de Deus para saber o que Deus quer que você faça, quais são os mandamentos, os princípios, né? De modo que você molde o seu caráter de acordo com o que Deus revelou na sua palavra. E assim você tenha uma boa consciência e não uma consciência cauterizada, como Paulo vai falar aqui no capítulo 4. De modo que a minha expectativa e o meu desejo é que você durma tranquilo, com uma boa consciência, que é o melhor travesseiro que existe. Muito obrigado por me ouvir. Que Deus te abençoe.